O Botafogo perdeu em casa para o Volta Redonda. Não faltaram oportunidades. O Botafogo teve tudo para pelo menos empatar com o Volta Redonda. Teve um homem a mais na metade do segundo tempo. Teve pênalti a favor. Não deu. Pouco mais de 2.400 pessoas estiveram no estádio Newton Santos. O Botafogo entrou em campo mais uma vez com um time formado principalmente por jovens da base. Rostos que a torcida vai tentando se familiarizar. Como é o nome do técnico do Botafogo que está na beira do campo hoje? Fala a verdade que eu não sei. É Flávio Leiria, acho que é Flávio Leiria. Quase isso! Carlos Leiria, do Sub-20, comandou o Botafogo profissional pela 4ª vez. E vai ficando, já que o John Textor, dono do futebol do clube, disse que não vai ter pressa para achar o treinador certo para 2025. Pode esperar mais um pouquinho, sim. Se escolher errado, vai ser pior. Sempre agitado na beira do campo, Leiria viu o Volta Redonda sair na frente. O zagueiro Gabriel Bahia chutou forte da entrada da área. Tá na rede! Não demorou para o Gabriel Bahia voltar a aparecer no jogo, dessa vez como vítima, num belo drible do Matheus Nascimento. Tudo igual do Newton Santos! Ainda no primeiro tempo, o Volta Redonda voltou à frente. Gol de centroavante. Bruno Santos, 2-1. O Volta Redonda tá na frente de novo! Depois do intervalo, as duas equipes tiveram chances. O Volta Redonda ficou com 1 a menos quando Caio Tenório impediu a oportunidade de Rafael Lobato. Ainda faltava metade do segundo tempo. 10 minutos depois, pênalti para o Botafogo, a bola bateu na mão do Lucas Souza. O mais experiente do time, Patrick de Paula, chamou a responsabilidade, mas escorregou e isolou. E ouviu vaias. Pra fora! Só erra quem bate, então não queria errar. Mas aconteceu, então levantar a cabeça, ter a cabeça boa. Do outro lado, o Chay, do Volta Redonda, saiu aplaudido pelos botafoguenses. Foram 50 jogos com a camisa do Botafogo. Foi um cara muito importante, né, para a conquista da Série B, a volta à elite do futebol brasileiro. Eu criei um vínculo muito forte aqui com o torcedor. A gente tem uma história muito bacana. Pressão nos acréscimos e gol de empate do Valentim. Mas o VAR chamou e o árbitro anulou por falta na jogada. Final, 2-1 para o Volta Redonda, vice-líder do Campeonato Carioca. O Botafogo agora tem 3 derrotas em 4 jogos, em 9º lugar. Apesar dos maus resultados, o planejamento está mantido e o Botafogo vai voltar a jogar com garotos na próxima rodada, no domingo, contra o Bangu. A estreia dos jogadores principais na temporada está prevista para a 6ª rodada contra o Fluminense. Não passa, nesse momento, pela nossa cabeça de mudar nada do que está sendo planejado. O que passa, assim, é uma cobrança interna para que consigamos ter um melhor desempenho e que esse desempenho possa nos levar a resultados positivos dentro da competição. Coisa tá feia. Tá brabo pro Botafogo. A Fernanda saiu na hora certa. A Fernandinha saiu na hora certa. Tava voltando na próxima segunda-feira e quem sabe com a volta dela as coisas mudam lá no Botafogo também. Olha, o Matheus Nascimento, talvez o ponto positivo, o golaço do Matheus Nascimento nessa derrota aí, Pedrosa, ou também não muda muito o conceito dele? O Carlinhos do Flamengo? Do Botafogo, no caso, né? Acho que o goleiro Raul foi bem também. O goleiro do Botafogo evitou uma derrota pior para o Volta Redonda. Matheus Nascimento fez um belíssimo gol, mostrando a qualidade que ele sempre mostrou na base. Ele tem técnica. Tecnicamente ele sempre foi um bom jogador, Flávio. Ninguém é tido como promessa da seleção brasileira se não for um bom jogador. O cara não é caneleiro. Né? Exatamente. Então, assim, mas no final das contas o Botafogo fez mais uma partida bem abaixo do esperado. Ficou com um a mais aí por mais de 20 minutos, teve pênalti a favor e não conseguiu empatar a partida contra o Volta Redonda. Inclusive o treinador que está treinando o Botafogo nesse início de Campeonato Carioca provavelmente vai ser o mesmo treinador que vai treinar o time contra o Flamengo na Supercopa. Tem que ser agora, né? Assim, cara, é difícil, é complicado. Eu sei que o Botafogo não leva o Campeonato Carioca a sério, há alguns anos, inclusive, tanto é que joga Taça Rio, ganha Taça Rio e segue a tua vida. O clube tem isso como parâmetro, mas, pelo menos nesses jogos, se a gente for analisar, deixa muito a desejar. É muita pobreza ofensiva, pobreza defensiva também. Foi salvo pelo goleiro, é um time que você tira pouquíssimos valores individuais. O Yarlen, o Cauê, que vai fazer parte do elenco profissional provavelmente, o próprio Matheus Nascimento não dá nem para contar, para falar que ele vai fazer alguma coisa,
E até o Newton, acho que o Newton também é um jogador que pode, quem sabe, fazer parte desse elenco profissional. De resto, cara, bem complicado esse time. Bom, aí tem dois personagens aí nessa derrota, o Matheus Nascimento fazendo um belo gol para dar moral para ele e um lado negativo, o Patrick de Paula, que foi cobrar o pênalti, chamou a responsabilidade, já tinha acontecido na estreia, né, aquela discussão com o Matheus Nascimento, quem vai cobrar, ele fez o gol, ontem chamou a responsa, escorregou, jogou longe. E aí, Vene, ele fez certo em chamar a responsabilidade? Ele tem culpa por ter escorregado? Não pode escorregar na hora que bate o pênalti, né? E aí, bateu mal, fatalidade, deu azar. Tudo acontece com o Patrick de Paula, rapaz. Flavinho, só erra quem bate. Ele chamou a responsabilidade e isso eu gosto de mencionar e gosto de elogiar também. Ele não se escondeu em nenhum momento. A questão é que ele escorregou e acabou perdendo. A culpa é dele por ele ter escorregado? Eu não sei. Ele estava com a chuteira certa? Quem sou eu para dizer isso? Ficar julgando aqui, falando, ele escorregou porque a culpa é dele. Não sei. Agora, se ele não tivesse escorregado, ele perderia o pênalti? Eu também não sei. Então, eu não vou ficar criticando o Patrick de Paula por ter chamado a responsabilidade e por ter batido o pênalti. Ele mostrou personalidade. Ele é o jogador mais experiente aí, ou um dos mais experientes, é o capitão. Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Eu tenho certeza que ele tem o maior salário desse elenco aí que está entrando em campo. Ele tem que fazer isso mesmo. E não tem que ser crucificado por ter perdido o pênalti. Se amanhã ou depois tiver um pênalti para ele bater, eu acho que ele tem que bater de novo. Porque ele não perdeu, eu acho, né? Ele não perdeu, assim, porque bateu mal. Falha técnica, né? Não foi uma falha. Ele escorregou. Se ele não tivesse escorregado, talvez ele não tivesse perdido. Mas o Agora, torcedor... não vou criticar o Patrick de Paula. O torcedor, Pedrosa, não tem paciência. Aí depois do pênalti perdido, ele pegava na bola, a galera vaiava. Também tem que ressaltar que ele já não tem tanto crédito, porque chegou badalado. E também não teve culpa de se lesionar. Mas durante o jogo, esses jogos, ele tá mostrando bola, vamos tirar o pênalti da questão, para ganhar um espaço no time titular, no time principal. Tô sentindo ele bem diferente daquele cara que apareceu no Palmeiras, não consegue enxergar o Patrick de Paula voltando a jogar aquele futebol. Depois que você tem uma lesão como ele teve, é muito complicado, e principalmente no contexto, né? Porque ele é um bom jogador, mas assim, o time que tá ao redor dele também não é uma equipe que favorece o contexto do futebol do Patrick de Paula. Mas também não dá para usar isso como desculpa. Se eu falei que o Lohan não está se destacando, o Patrick de Paula deveria se destacar dentro desse nível de futebol. Então é completamente normal a torcida do Botafogo fazer cobranças. Agora, vaiar, eu discordo bastante. Ficar vaiando o jogador por causa de 1, 2 jogos dentro do Campeonato Carioca. Ontem, por exemplo, o Fernando Diniz foi vaiado lá no primeiro jogo dele no Campeonato Mineiro, dentro do Cruzeiro. Tudo bem que vem desde o ano passado. Cara, eu sou muito prático em relação a isso. Campeonato estadual é só laboratório. Eu já falei, é só laboratório. Não dá pro torcedor ficar se estressando com o campeonato estadual, principalmente o campeonato carioca. Não vale nada. O Vene trouxe aí, 44 milhões que os clubes paulistas têm só para participar. O clube carioca não tem premiação nenhuma. Ganha um direito de transmissão ali de TV, mas que não chega... É metade do que o clube paulista ganha só de participar lá. Então, assim, cara, não dá, né? Não dá. Deixa... Torcedor do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, esquece o Campeonato Carioca. Não vale a pena se estressar. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos ver tudo que envolve o Botafogo nesse mercado da bola, noticiário esportivo em geral, na TV aberta, fechada, internet, rádio e etc. Falou do Fogão, tá aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, planos de R$3, plano de R$5, planos mais caros, claro, mas tem planos para todos os bolsos. E com valores simbólicos de R$3, R$5, que custam menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga um plano mensal de membros aqui do canal e ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, falando do Botafogo toda hora, o tempo todo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí a gente fala de um Botafogo, eu entendo a sua preocupação, porque ontem, mais uma vez, também com o seu time alternativo, também com muitos garotos, e alguns jogadores mais experientes, a gente vai falar de um deles, porque era uma oportunidade para o Patrick de Paula, e ontem foi vaiado, acabou a paciência já do torcedor. Mas é esse o roteiro repetido que está em destaque no Jornal Extra, porque é a terceira vez neste Campeonato Carioca que esse time do Botafogo tem um jogador a mais e não consegue fazer dessa imposição numérica, dessa superioridade numérica, vitória e gols e vencer as partidas. Ontem perde de novo para o Sampaio Corrêa. Pro Volta Redonda.
Volta Redonda, perdão. Perde por Volta Redonda ontem. De novo, um time que teve durante ali o segundo tempo mais um jogador em campo, mas não transformou isso também em muitas oportunidades, não. Tem algumas, mas é mais do que isso, né? É esse catadão que não consegue fazer com que o time seja superior em campo. A Volta Redonda mereceu vencer. Um time muito correto. Um time muito correto. Ponto, né? O time do Botafogo tem muitas dificuldades, esse alternativo teve muitas dificuldades, o Carlos Leiria teve muitas dificuldades, assim como o Kleber no Flamengo. Eu acho que são trabalhos que devem ser observados. Acho que foram profissionais que também não conseguiram extrair algo, poderiam ter extraído algo melhor desses catadões aí de Botafogo e Flamengo. Mas voltando para o Botafogo, a minha preocupação, minha dúvida, preocupação é mais do torcedor, a minha dúvida é com relação ao elenco principal do Botafogo. É o trabalho que ainda não está sendo feito com o elenco principal do Botafogo, porque a gente vê um desmanche, jogadores importantíssimos saindo, a linha ofensiva já está descaracterizada, né, com as saídas do Almada, do Luiz Henrique. Você tem um técnico que não chegou ainda. Sim. Essa é a minha principal preocupação, cara. Então, assim, qual é a linha de raciocínio do Botafogo para começar a temporada? Eu acho que o Botafogo nem tem que ficar tão preocupado com o estadual. O ano passado mostra isso. Né? Esse é o lance da expulsão, Caio Tenório, 22 do segundo tempo. Mas o planejamento do Botafogo, por mais que o técnico publicamente sustente uma calma, eu acho que já está atrasado. Sobre elenco, primeiro que esse jogo ajuda a mostrar que a base do Botafogo é a mais fraca do Rio hoje. Já melhorou, já foi pior a base do Botafogo, mas precisa de evolução clara ali. O Botafogo precisa melhorar, precisa revelar mais. Esses jogadores tiveram muita dificuldade, concordo com o trabalho do Carlos Leiria nesse início, foi fraco nesses jogos até agora. E aí é o pênalti perdido, vai escorregar, o Patrick de Paula que eu falei, né? Teve oportunidades nesses jogos, era para ser a referência ali de experiência do time, aproveitar uma oportunidade, começar com sequência da temporada, mas até escorregar no pênalti ele escorregou. Sobre planejamento, para mim a chave disso aí é o técnico. Eu não vou dizer aqui que estou muito preocupado, tenho muita dúvida, para usar a palavra do Éboli, sobre o desempenho do Botafogo no restante da temporada, porque o próprio Botafogo nos últimos 2 anos fez estaduais fraquíssimos e em 23 foi campanha histórica no primeiro turno e em 24 foi campeão do Brasileiro e da Libertadores. Então eu não consigo achar que o torcedor tem que ficar desesperado porque, olha, não chegaram ainda os reforços. Eu concordo que o setor ofensivo é uma preocupação. Quem chegou até agora foi o Arthur só, depois de perder o Almada e o Luiz Henrique. O resto vem mais para o setor defensivo. David Ricardo, Jair, Léo Link, jogadores mais para reserva. O Jair talvez não, mas de resto está compondo o banco que saiu ali o Botafogo. Mas o treinador, e aí, beleza, vale lembrar que ano passado o treinador só chegou em abril, o Botafogo começa a temporada com o Thiago Nunes, fica bastante tempo com o Fábio Matias interino. Mas não é uma temporada igual, isso precisa ser lembrado também. O Botafogo tem 2 decisões. Recopa contra o Racing, ida e volta, Supercopa contra o Flamengo em Belém. E é muito inicial. Eu estava comentando ontem aqui na redação, até brincando, cara, como é que vai ser a coletiva do Carlos Leiria depois da Supercopa? Como é que o Carlos Leiria vai preparar o Botafogo com o elenco principal, beleza? Para enfrentar o time do Flamengo, entendeu? Eu tenho dificuldade de enxergar isso. O Botafogo, a chave para mim é o treinador. A janela vai até 28 de fevereiro sobre contratações. Eu acho muito difícil o Botafogo não trazer jogadores em quantidade. Vamos ver se eles vão funcionar, se o técnico que chegar vai conseguir colocar esse time junto para funcionar. Mas o treinador, cada partida e o planejamento inicial era até que o Botafogo fizesse mais uma rodada com o time todo alternativo, esse time aí. Vamos ver se vai mudar. O planejamento era começar no jogo contra o Fluminense, o clássico do meio de semana que vem. Talvez seja a saideira dos times alternativos do Campeonato Carioca, todos, seja contra o Bangu no fim de semana. O Bangu, ainda a gente falou aqui, que é o time mais fraco do Carioca. Mas como esse time vai chegar, e foi o time que terminou a temporada mais tarde, a gente viu como foi a atuação contra o Pachuca, muito por causa do cansaço. O Botafogo, naquela logística doida não é culpa do Botafogo, é culpa do calendário. De ser campeão no domingo, viajar para o Catar, chegar lá na segunda e ter que jogar na quarta. O time estava morto. Dentro de campo teve erros ali contra o Pachuca, mas estava morto. E agora, com um time muito mudado, principalmente nas opções de banco, né? Que se você pensar, o time titular saíram o Almada e o Luiz Henrique. Mas as opções de banco do Botafogo, muitas que entravam com frequência, não estão mais lá. E o Botafogo vai precisar repor isso. Vão chegar jogadores, não tenho dúvida disso. Vamos ver como é que o futuro técnico vai encaixar esses jogadores. A minha dúvida, ela está muito mais focada até
no desfecho do campeonato estadual. Por isso que eu coloquei o Botafogo como talvez mais uma vez o grande que deve sobrar, que tem mais chance de sobrar. Eu ainda também coloco o Vasco, que nesse trabalho. É que o torcedor vai falar e daí, né? Pelos últimos 2 anos. Eu acho que ele pode até falar e daí. Eu estou só analisando o estadual. Porque eu acho que mais para frente, realmente, muitas coisas podem acontecer e o rumo dessa prosa pode mudar, como mudou no ano passado. Mas acho que talvez, não sei se o torcedor está preocupado, mas talvez o mínimo que faça o torcedor, por exemplo, ontem vaiar, reclamar da atuação do Patrick de Paulo, ou ficar insatisfeito ali com o time, mesmo sabendo que é um time alternativo, eu acho que na medida em que as notícias vão chegando e você não vai vendo necessariamente, como foi nas últimas temporadas, uma empolgação até do noticiário, até do que se tem de expectativa para o clube. Porque o que o torcedor está vendo talvez antecipe a estreia do time principal, então, contra o Bangu. Não vai ser só contra o Fluminense, a gente vai poder ver um pouquinho antes como é que está esse time, essa preparação. Daqui a 10 dias, tem uma primeira decisão contra o meu maior rival de uma taça. Depois, no final do mês, já tem uma nova taça em disputa. E para o torcedor, a gente sabe, na nossa cultura de futebol, é importante, é uma taça. Claro que se você botar ali que no final do ano você vai ganhar a Libertadores de novo, ótimo. Mas isso não é uma conta que se faça agora. Então, tem 2 decisões para disputar, sem treinador. E aí, quando a gente ouve o Textor falar em calma, eu acho que perfeito o cálculo também, de novo, né? É melhor eu ter calma para decidir um treinador do que fazer uma aposta errada, e é por isso que eu estou sem pressa. Mas a calma garante que ele vai acertar na contratação do treinador? Eu acho que essa talvez seja a grande questão, porque quando ele fala em calma, parece que então, não, vou trazer um nome que vai dar certo. E não dá para garantir que vai dar certo. O Textor contratou o Bruno Lage, gente. Thiago Nunes. O Bruno Lage tinha o perfil que ele queria e não funcionou. Então, acho que talvez sejam muitas dúvidas para uma temporada que já começa com tantas decisões e com tantos momentos importantes para o clube, não? O ano passado, concordo contigo, Camilo, o ano passado é um ano histórico e seria histórico para qualquer clube. É um ano atípico, tá? Você conquistar o que o Botafogo conquistou no ano passado, poucos fizeram isso na história. Então, você joga o sarrafo lá em cima, você eleva o sarrafo de expectativa de cobrança, mas com esse entendimento de que repetir vai ser muito difícil com qualquer trabalho. Mesmo se o Arthur Jorge seguisse um trabalho... Luiz Henrique Almada. Todo mundo... Seria difícil. Só que o Botafogo, nesse início de temporada, nessa transição em que ele perde mais valores do que ganha, ele está colocando mais obstáculos no sentido de você firmar um projeto. Eu entendo o que eu já ouvi de diversos torcedores do Botafogo. Vou entrar no meu ano sabático. Né? Depois do ano passado, eu não preciso mais de nada. Como projeto de futebol, eu acho importante que 2025 seja um ano de afirmação do trabalho que foi feito em 2024. Você não precisa repetir os resultados. Se repetir, ótimo. Se for o Botafogo, vai morrer de novo. Mas a afirmação do trabalho, a afirmação do projeto, passar um recado de que, olha, isso aqui é sólido, isso aqui tem consistência. É um trabalho que entregou resultado até antes do que se pensava, mas agora vamos seguir com uma linha de raciocínio. E eu acho que está gerando algumas dúvidas. No plano comercial está gerando algumas dúvidas, nas dificuldades do próprio Textor como empresário, com a sua empresa, com a sua holding, a Eagle, que tem outros braços que estão apresentando problemas, onde é que o Botafogo se encaixa na solução desses problemas para os outros e para o próprio Botafogo. Então, acho que há algumas dúvidas que precisam ser mais bem esclarecidas. E com o Textor, aqui, essa ausência do Textor é ruim. É ruim para a compreensão do torcedor, inclusive. Porque ele mesmo centraliza muito, então, quando ele tem uma atenção dividida com um problema grande lá na França, ele deixa de estar aqui respondendo a essas questões importantes para o Botafogo. Enfim, no Campeonato Carioca segue ali entre os últimos, mas provavelmente deve ter contra o Bangu alguns titulares já na próxima rodada do Campeonato Carioca, antes do Clássico contra o Fluminense e antes da decisão dessa Supercopa já no dia 2 de fevereiro. Botafogo faz nova proposta e insiste na contratação de Marlon Gomes. O Lyon aparece muito bem em um relatório de uma consultoria especializada, aumentando suas receitas significativamente. E o que isso pode impactar no Botafogo? Essa notícia aqui do GE, cara, sinceramente, com toda honestidade, é uma notícia bem da requentada, né? Aqui, ó, Botafogo insiste por Marlon Gomes, mas vive em definição por postura do Shakhtar. O clube fez segunda proposta pelo meio-campista revelado pelo Vasco.
E aí tem um jornalista assinando aqui, que é o Tébaro Schmidt. Sinceramente, esse eu nunca tinha ouvido falar, deve ser novo lá na cobertura, né? E aqui ele vai falar que o Botafogo ofereceu 10 milhões de euros, teve essa proposta recusada e aumentou para 13. Gente, com toda honestidade, eu já tinha dado essa informação, não só eu, nem é de primeira mão minha, tá? Muita gente já tinha falado dessa proposta de 13 milhões. Então, nessa notícia aqui, não tem absolutamente nada de novo. Eu sei que quando pinga uma nova informação lá do GE, a torcida do Botafogo corre, fica oriçada, é o maior portal de notícias que tem, e tá tudo bem. Mas assim, na prática, não tem nada de novo. O Botafogo fez essa proposta de 13 milhões, a gente trouxe dias atrás, e o Shakhtar tinha combinado até quinta-feira de dar uma resposta, não deu. O Shakhtar não vai querer vender por esse valor, é o que tudo indica. O Botafogo adotou com o Marlon Gomes a mesma estratégia do Bitelo, de acertar as bases salariais com o jogador e depois negociar com o clube. Fato é que o Botafogo está nessa de mandar proposta a conta-gota. O Botafogo, ao invés de virar para o clube e perguntar assim, vem cá, ô Shakhtar, para eu comprar o Bitelo, quanto é que tu cobra? Põe um preço aí que eu vejo se eu pago ou não. O Botafogo adota uma outra estratégia. Ele vai mandando propostinha, aí, com valores muito baixos, aí o clube rejeita, ele manda outra, o clube rejeita, ele manda outra e fica nessa. E, assim, para o torcedor, é uma chatice, né, cara, você ficar acompanhando essas novelas todas, porque nesse vai em volta você fica estressado, hoje mandou uma proposta, amanhã rejeitou, e você fica assim, pô, por que está rejeitando? Enfim, ao mesmo tempo, se o Botafogo bate o pé para o Shakhtar e fala, me dá um preço aí, o Shakhtar joga 20 milhões, acabou, né? Você não tem nem chance de negociar por valores maiores. Eu entendo a tentativa de negociação do Botafogo, mas ao mesmo tempo, cara, fica nessa chatice. Diferente do Bitelo, onde nós já temos a informação de que existe um clube brasileiro e outro italiano interessado na contratação do atleta e que está disposto a pagar exatamente a mesma quantia do Botafogo, mas na forma de pagamento que o Botafogo não está topando pagar, no Marlon Gomes nós não temos essa informação. Então não há essa concorrência toda. Pode ser que o Shakhtar acabe pegando esses 13 milhões, porque antes isso do que nada, né? Mas é aquela velha história, o Shakhtar é um clube com dinheiro, um clube muito rico, será que o Shakhtar precisa, né, desesperadamente vender o Marlon Gomes? Não, quem precisa desesperadamente comprar o Marlon Gomes é o Botafogo, porque perdeu muitas peças, está querendo qualificar o seu elenco, tem um super mundial para poder jogar. Quem precisa desesperadamente sair de lá é o Marlon Gomes, que está desesperado para sair de lá, tanto é que ele já acertou bases salariais com o Botafogo. Então o Botafogo ele conta com jogadores insatisfeitos, belo trabalho do scout, né, de identificar jogadores que querem sair desses clubes, beleza? Eles querem sair desses clubes e o scout ele trabalha nesse sentido, de perceber, pô, o que adianta eu fazer uma proposta para um cara que não está afim de sair daquele clube naquele momento? Então, ele identifica jogadores com potencial de revenda, jovens, em mercados alternativos, Ucrânia, guerra, Rússia, guerra, pô, os caras não querem ficar lá, estão doidos para ir embora. E aí o Botafogo tenta usar isso para fazer com que esses jogadores forcem a saída desses clubes. Acaba que algumas vezes dá certo, outras nem tanto, né? Enfim, tomara que dê certo, o Botafogo, o nosso scout está tão certo aí que o Marlon Gomes é um cara que pode vir para fazer a diferença, que venha para o Botafogo. Deixa eu trazer vocês aqui para uma notícia que hoje pegou muita gente de surpresa. Vocês sabem que eu acompanho muito esse Econômicas do futebol há bastante tempo, né? Quem segue aqui o canal do Manel, porra, segue, um dos motivos é isso, sem dúvida nenhuma. E você sabe que sempre que sai o relatório da Deloitte, que é o Money League, todo ano a Deloitte, que é uma das Big Four mundiais, ela traz a Money League, que é um relatório anual dela, essa é a 28ª edição do Money League, onde ela faz um raio-x completo sobre econômicas do futebol a nível global. O Botafogo não figura aqui nesse relatório. O único brasileiro que aparece é o Flamengo, tá bom? O Flamengo é o único que aparece. O Flamengo entrou no rol dos 30 clubes mais ricos do mundo, que é aumenta o feito do Botafogo, de dar na cara do Flamengo da forma como deu na temporada de 2024. Olha aí, ó. Agora, em sua 28ª edição, a Deloitte Football Money League destaca os clubes de futebol com maior geração de receita no futebol mundial. A temporada 23-24 abriu uma nova fronteira, já que o Real Madrid se tornou o primeiro clube a registrar 1 bilhão de euros em receita.
Cara, essa matéria, ela é muito legal de você ler, ela é absurdamente extensa e eu não vou trazer tudo aqui para vocês, tá? O que eu vou trazer aqui é que uma coisa que interessa diretamente ao botafoguense, que é o Lyon. Sem dúvida nenhuma, fala-se que o Lyon está quebrado, que o Lyon isso, que o Lyon aquilo. E, na verdade, o Lyon é até elogiado nesse relatório, né? O Lyon é o 20º clube do mundo a produzir mais receitas. Olha o que ele diz aqui, inclusive. Ó. Vários clubes identificaram o impacto dos investimentos em infraestrutura como impulsionador-chave de receita. Por exemplo, o Liverpool, que gerou uma receita de 715 milhões de euros, e o Lyon, que gerou uma receita de 264 milhões de euros. Isso daqui é muito bacana de trazer para o torcedor do Botafogo, porque a gente fica vendo notícia do Lyon toda hora, mas ninguém sabe exatamente quanto de receita o Lyon gera. Aqui a gente tem uma informação segura do número de receita que gera o Lyon. Se você pegar uma cotação de 6,20, esses 264, o Lyon gera anualmente uma receita de 1,6 bilhão de reais. E o Lyon fez grandes projetos de infraestrutura e com isso ele impulsionou suas receitas, tá? Olha aqui, ó, o Lyon passou a ter um maior público e passou a ter um maior número de eventos fora do dia do jogo, impulsionando a receita comercial do dia a dia, respectivamente. Legal? Por que eu estou te mostrando isso? Primeiro, para te dar a informação da receita do Lyon. Segundo, para mostrar uma boa prática. Veja como se o John Textor investir num novo estádio ou na ampliação do estádio Newton Santos, como que isso pode ter um impacto positivo sobre a receita global do Botafogo. O Botafogo chegou a 700 milhões esse ano, muito impulsionado pelo valor das premiações. Só de premiação, pelo menos uns 250 milhões de reais. Você está percebendo? É muita grana, cara. Só que se o Botafogo tiver um estádio com maior capacidade, de 45 mil pessoas num show, por exemplo, passar para 60, o Botafogo vai ter uma receita ainda maior, podendo vender para shows de maior porte ainda, já percebeu? Então, assim, foi o caminho que o Lyon escolheu fazer, e é um caminho que a gente tem que ficar de olho e perseguir aqui dentro do Brasil, sem dúvida nenhuma, com o Botafogo, por exemplo. Então, isso daí é muito bacana. Outra coisa que eu quero trazer vocês aqui para olhar em relação a isso, eu vou trazer aqui, ó, deixa eu achar o Lyon aqui para vocês, o gráfico que mostra uma coisa bem interessante. Ó. O Lyon é o 20º clube do mundo a maior gerador de receita. Então, a receita dele aumentou aqui em 33%. E aí eles trazem esse gráfico aqui que mostra como que a receita do Lyon vem aumentando. Então, sim, o Textor tem uma questão... O Textor tem uma questão lá com alto endividamento do Lyon, que está numa relação de 2:1, né, mais ou menos, quer dizer, ele tem uma receita de aproximadamente 250 milhões de euros, enquanto que deve 500 milhões de euros. Beleza, não é nada do outro mundo, o Botafogo, por exemplo, tinha 120 milhões de receita e devia 1 bilhão. O Textor rapidamente conseguiu trazer isso para uma relação de 2:1 também, né? Então, você vê que as receitas comerciais do Lyon foram os grandes impulsionadores. O match day do Lyon, na verdade, caiu de 23 para 24, de 38 milhões para 34, o broadcasting subiu de 85 para 95 e o comercial praticamente duplicou. Dentro do comercial entram os patrocínios. Então, esse primeiro ano de gestão do John Textor lá conseguiu impulsionar o Lyon em patrocínios. Isso é bastante interessante, tá bom? E quanto mais forte tiver financeiramente o Lyon, mais grana o John Textor vai ter para impulsionar o Botafogo. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? Antes de sair, não se esqueça de dar aquela moral pro canal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais, valores maiores, mas com esses valores baixinhos já. Se apertar o seu bolso, o valor maior, o valor baixinho, 3, 5 reais, que é menos que uma coxinha, um salgado na rua, ajuda bastante já o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, computador novo, ring light, braço mecânico, microfone, softwares caros, planos de streamings que a gente usa para fazer esse serviço de qualidade para vocês todos os dias, com muito conteúdo sobre o fogão. Dito isso, muito obrigado pela audiência, por estar comigo até aqui, até agora, nesse vídeo longo, tá? Valeu mesmo pela moral, tamo junto e até o próximo vídeo.